É o Cruzeiro com essa noite importante, ainda com os bastidores agitados, a situação do Vitor Roque, rescisão publicada no BID. Cruzeiro com jogadores para serem registrados ainda hoje por causa do fechamento da janela. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso na sequência aqui do Rádio Esportes. Mas primeiro, o jogo hoje, o duelo contra o Brusque, 9h30 da noite. E a importância do torcedor comparecer neste compromisso. São aí mais de 13 mil torcedores garantidos, mas o público ainda pode melhorar. Tem ingresso à venda, ainda tem ingresso do setor amarelo, do vermelho inferior, para quem quiser comparecer hoje à noite neste duelo importante. E por que eu falo que o torcedor pode ter uma presença importante hoje à noite? É que nos 2 últimos anos, o Cruzeiro como mandante na Série B foi um verdadeiro fiasco. 43% de aproveitamento apenas em 57 pontos nos 2 anos de Série B. Cruzeiro somou em casa apenas 25 pontos. Então perdeu muita chance e agora, tendo nas 19 rodadas a presença do torcedor, a presença da Nação Azul, isso pode fazer a diferença e que já comece hoje diante da equipe do Brusque. Antes até de falar do Cruzeiro, vamos saber sobre o adversário, o Brusque, que vem sem o artilheiro do time e vem de vitória também na estreia sobre o Guarani, em Álvaro Damião. É isso, bom dia, um abraço, Samuel, ouvintes do Rádio Esportes, 11 horas com mais 42 minutos, venceu em casa, mas foi em Floripa, em Santa Catarina, 1-0 sobre o Guarani, na abertura da competição para as duas equipes. Para o jogo de hoje contra o Cruzeiro, o técnico do Brusque, o Vaguinho Dias, ele tem algumas importantes ausências. O Brusque tem desfalques importantes. Ayrton, Alexandro, o Crislan, o Gabriel, Jansson, Jordan, Luiz Antônio e o Wallace. Todos esses no departamento médico desfalcam Brusque logo mais. A delegação do Brusque chegou ontem por volta de meio-dia a Belo Horizonte e está hospedada no Hotel Mercury, no bairro de Lourdes. Ontem à tarde o técnico Vaguinho Dias comandou um treinamento na Cidade do Galo. Ele que vem de 15 jogos seguidos sem perder. Já tem 50 partidas comandando a equipe do Brusque, o técnico Vaguinho Dias, que deve mandar a campo a equipe com esta formação mais tarde. Juan Carneiro, Totti, Everton Alemão, Bruno Aguiar e Alex Juan, Zé Matheus, Rodolfo Potiguar, Matheus Trindade e Diego Jardel, Fernandinho e Bruno Santos. Seria esse o Brusque, mas a confirmação mesmo momentos antes do jogo no vestiário, Samuel. Pois é o Brusque que no ano passado veio enfrentar o Cruzeiro, tinha o Edu, centroavante, e o Cruzeiro venceu aquele jogo com quase 40 mil torcedores no Mineirão. O técnico Paulo Pessolano, além, claro, da ausência do Vitor Roque, que não joga mais com a camisa do Cruzeiro, e repito, daqui a pouco vamos falar mais sobre essa situação do Roque. Ele não tem ainda a volta do João Paulo. João Paulo segue fazendo um trabalho de fortalecimento, de reequilíbrio muscular, então deve voltar aí nos próximos jogos. E também perdeu o Fernando Canezinho. O Canezinho teve um problema no joelho, um músculo, na musculatura do joelho, então fica fora deste compromisso. O doutor Sérgio Campolino até falou sobre o resultado do exame e não estabeleceu um prazo para a volta do Fernando Canezinho, que até vinha bem neste meio campo do Cruzeiro. Então, já vai ter problema o técnico Paulo Pessolano. Agora, em compensação, ele tem 2 reforços regularizados e relacionados. E se bobear, vão para o jogo, hein? Neto Moura, volante, e o Rodolfo, atacante. Será que poderia ir Rodolfo com Edu? Os dois atuando juntos? Vamos aguardar. Os relacionados: goleiros Rafael Cabral e Denivis. Laterais: Rômulo, Giovani Jesus, Rafael Santos e Matheus Bidu. Rômulo e Rafael os titulares. Zagueiros: Eduardo Brock e Oliveira. O Giovani pode ser ali a opção para zaga, para reserva. O Oliveira relacionado é uma boa notícia. Vai para o jogo ao lado do Eduardo Brock. Para o meio campo, ele relacionou o William Oliveira, Pedro Castro, Neto Moura, Adriano e os garotos Mitikov, Breno e Daniel Júnior. Só o Daniel de meia, mas vem jogando pela beirada. E para o ataque tem Rodolfo, Edu, Vagninho, Vitor Leque, Josefer,
e Marcelinho. Claro, tem vários outros jogadores que chegaram, ainda serão regularizados para ficar à disposição do Paulo Pessolano, mas o certo é que do meio para frente ali, eu acredito que ele vai observar algumas outras possibilidades, porque Edu Panzi, Vitor Leque e Vagninho não agradaram na estreia do Cruzeiro, na derrota sexta-feira para o Bahia, lá na Fonte Nova, em Salvador. Ô Samuel, um abraço para você, para quem está ligado no Rádio Esporte. Você citou aí os jogadores que foram regularizados, mas que já estão aqui em Belo Horizonte há um bom tempo, né? Já treinando, já trabalharam, já taticamente devem ter uma noção bem adiantada do que é o Pesolano, já devem ter trabalhado com a equipe do treinador também, já estão ambientados ao dia a dia do Cruzeiro e é um jogo que há a necessidade da utilização desses caras. Se não para o início do jogo, mas no decorrer. Mas eu acredito até no início. Neto Moura é um cara que pode se encaixar muito bem com a ausência de Canecim e João Paulo. Ele pode já entrar ali no meio de campo, jogar talvez com Pedro Castro, com o William Oliveira ali como um primeiro volante. E eu não descartaria, inclusive, a utilização do Rodolfo. Caindo pelo lado esquerdo, jogando pelo lado do campo, jogou muitas vezes assim no América, sim. Acho que ele chega para ser utilizado até como uma opção ao Edu, mas pelo momento e pelas ausências que o Cruzeiro vai ter, por essa perda repentina do Vitor Roque, não me estranharia o Pesolano já de início ter Neto Moura pelo meio, Rodolfo pela esquerda e aí do lado direito a escolha tem que ser feita, Vagninho, Vitor Leque com o Edu no comando de ataque. O certo